Olá, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui mais uma vez para compartilhar aquilo que tem sido as experiências que Deus tem promovido, aquilo que o Senhor tem permitido ter como uma vivência para que a nossa constituição, o nosso repartir, seja um repartir cada vez mais eficaz daquilo que nós estamos observando como uma densidade, ou seja, como uma rocha inabalável que não é substituída, que não é alterada pelo ambiente, mas que é sustentado por aquilo que um dia o Senhor colocou no nosso coração. Então, eu quero trazer para você no dia de hoje uma luz que vai redefinir o seu caminho, uma oportunidade que vai te dar uma nova forma de você enxergar, mas você vai ver essa luz, você vai ouvir a voz, vai enxergar o que algumas pessoas não estão enxergando, porque não se trata de você ser especial ou ser escolhido, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, mas você está tendo uma oportunidade de realmente celebrar uma luz que o Senhor está entregando na sua vida. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vou dizer para você que eu estou num lugar muito especial. Estou na base da MPC Brasil. É uma escola de missões, podemos dizer assim, onde trabalha capacitando pessoas para que essas pessoas vá às escolas, pregar o evangelho para jovens, adolescentes, cuidando dessas pessoas, sendo treinadas para então poder pregar o evangelho, né, cada vez mais ousadia, cada vez mais eficácia para aquilo que é o avanço do reino de Deus. Então, você vai estar vendo aí esse lugar maravilhoso, né, que o Senhor deu a oportunidade, nós estamos aqui conhecendo outros irmãos e o ambiente. Então, vamos lá, hoje eu quero falar com você sobre a luz que cega o perseguidor e redefine o observador. É interessante essa palavra, né, porque na minha experiência de vida, antes de conhecer e ter a luz do Evangelho, eu era totalmente contra aquilo que era a pregação do Evangelho, né? Eu era intolerante às pessoas que vinham falar do Evangelho para mim. Já comentei aqui com vocês outras vezes, né? E eu de alguma maneira não aceitava, né, que aquele Evangelho, que aquela boa nova chegasse ao meu coração. E eu então resistia a essa oportunidade que o Senhor estava me dando, né? E enquanto eu vinha para cá no caminho, conversando com um dos irmãos no carro, e nós estávamos falando como que Deus ele vai trabalhando o nosso coração para que nós possamos se tornar obedientes ao Senhor, né? Então o Senhor ele sabe muito bem como trabalhar no nosso coração para redefinir aquilo que nós estamos observando. Então, quando nós estamos olhando para as coisas sem a luz do Senhor, sem como Deus enxerga, é muito provável que nós estamos enxergando de maneira errada, de maneira equivocada, aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Mas quando nós temos o prisma do Evangelho, quando agora nós enxergamos por essa ótica vai redefinir o nosso caminho. Então, hoje eu posso dizer que o Senhor redefiniu o meu caminho, que uma vez eu era o cara que estava contra essa pregação do Evangelho e hoje eu sou um cara que pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, eu de alguma maneira busco me dispor para que essa realidade seja levada às outras pessoas. E cada experiência que o Senhor te promove, cada ambiente que nós estamos, cada interação com aquilo que é a dinâmica de Deus, né, e a maneira que Deus se move, é uma maneira que Deus está trazendo para que você possa realmente se capacitar e ver mais. Então vamos ler aqui Atos 9, do 6 ao 9, que vai dizer, né? Nós estamos agora falando de Atos capítulo 9, mas se levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos ouvindo a voz. Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Essa é a experiência de Paulo, né? Nós sabemos que ele era o perseguidor, nós sabemos que ele se colocava, né, se prontificava contra os irmãos, contra os cristãos que ali estavam fervorosos ao Senhor. Inclusive ele buscava carta, né? Buscou uma permissão para que ele pudesse então perseguir os cristãos e de fato, né, fazer com que eles fossem parados. Mas uma vez que o Senhor ele encontra o nosso coração, uma vez que o Senhor ele quebranta o nosso coração, nós não conseguimos resistir.
Então Saulo, aquele que tinha a capacidade, né, de se comunicar, aquele que tinha a capacidade de interagir para que os seus interesses fossem colocados em primeiro lugar, agora ele é aquele que tem uma experiência com Deus, e essa experiência com o Senhor faz ele por alguns dias ficar sem ver, faz ele ficar por alguns dias sem comer e sem beber, para que ele pudesse se voltar ao seu interior. Muitas das vezes parece que nós temos essa experiência, né? Algumas coisas não andam nas nossas vidas, algumas coisas parecem estar perdidas, mas é só o Senhor fazendo nós se voltar para nós mesmos, para que nós possamos redefinir algumas coisas em nossas vidas, para que a gente possa reanalisar algumas coisas e assim nós possamos então encontrar dentro de nós, junto com o auxílio do Espírito de Deus, aquilo que é uma definição que o Senhor tem para as nossas vidas, ou seja, aquilo que é a vontade do Senhor, que foi revelada na sua palavra, que foi revelada por meio do seu Espírito, e aquilo que o Senhor ele espera de nós e ele deseja de nós como filhos de Deus, né? Então Saulo ele tinha uma imensa capacidade dessa movimentação, dessa interação, e aí Deus então o conquista para que agora ele seja alguém que se torna uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então o que nós podemos garantir é que uma vez eu estou sendo redefinido, né? Ou seja, eu estou sendo restaurado, nós temos então a nossa capacidade sendo entregue ao Senhor. E aí essa é a experiência de Saulo, né? Enquanto eu olhava aqui esse texto, me veio uma questão de que interessante que ele fica sem comer, sem ver e sem beber, que é justamente então a necessidade de todo homem natural. Todo homem natural precisa comer, vestir e beber. E o Senhor tira isso dele, né, por alguns dias, para que ele possa notar que não é a condição humana, ou seja, é realmente uma nova perspectiva de um olhar. Porque enquanto as pessoas estão simplesmente preocupadas com o que elas vão comer, vestir e beber, elas estão somente olhando para isso, elas estão vivendo simplesmente e unicamente em prol disso. Mas os filhos de Deus não foram chamados para viver unicamente por aquilo que eles vão beber, comer e vestir. Os filhos de Deus foram chamados por um propósito maior, onde a luz do Senhor é a luz que brilha, onde a luz do Senhor é a luz que permanece. E uma vez nós somos atingidos por essa luz, nós também se tornamos luzeiros para outras pessoas, né? Então veja, nós temos um chamado para que esse chamado reverbere a luz de Cristo a outras pessoas. E assim é o que o Senhor espera e deseja de nós. Então você vê que essa experiência onde ele ficou sem comer, sem ver e sem comer, sem ver e sem beber é justamente então para mostrar que não é a condição natural de nossas vidas que deve estar em primeiro lugar. É claro que o Senhor garantiu também, né? Ele disse: não se preocupe com o que vocês vão comer, vestir ou beber, porque o Senhor ele está cuidando dessas coisas em nossas vidas. Porque o que Ele mais espera e deseja do nosso coração é a capacidade de ouvir um chamado, é a capacidade de se voltar para isso. Falando em chamado, falando em uma luz, em uma realidade que nós enxergamos e que forma o nosso caráter, Êxodo 3, versículo 2 vai dizer: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Isso é um chamado para nós de que nesses dias o Senhor ele deseja mesmo que a gente possa ter essa experiência. Talvez nós vamos ver uma sarça com fogo ardendo, mais uma vez nós vamos ser tocados pela ministração do Espírito de Deus, e sendo tocados por essa ministração do Espírito de Deus, isso vai atrair os nossos olhos para aquilo que é uma dinâmica do céu, aquilo que é uma realidade do céu, e aí os nossos corações vão queimar por essa realidade e vão atender esse chamado. Então existe uma luz de Deus que vai iluminar aquilo que pode ser sombra em qualquer ambiente, em qualquer situação das nossas vidas e até mesmo no nosso coração, porque o Senhor ele quer aquecer o nosso coração, Ele quer trazer essa intensidade ao nosso coração, e muitas das vezes nós nos sentimos desafiados, mas uma vez que nós temos essa experiência de olhar como uma chama ardendo nessa sarça, que é sobre a madeira que não se consome, é realmente o poder de Deus na vida do homem. Então, por um lado, se Deus não estivesse na sua graça infinita
nós seríamos consumidos, porque o Senhor ele é fogo consumidor, mas uma vez que nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos acessar aquilo que é o fogo de Deus, sem perder essa condição, né? Sem Deus simplesmente olhar para a nossa condição pecaminosa, que é aquilo que o Senhor rejeita, que é aquilo que o Senhor não se relaciona. Mas uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, que é aquele que nos atrai, que é aquele que conquistou o nosso coração, nós podemos então ser conciliados, né? Se relacionar com essa chama de Deus que aquece o nosso coração, né? Então, glória a Deus por isso. Eu quero dizer a você que existe um chamado do Senhor para você nesses dias, que você possa atender e fazer parte de um plano de Deus que já está sendo estabelecido. O Senhor ele não vai parar, ele não vai deixar de executar o seu plano, mas ele conta com filhos e filhas de Deus que possam olhar para este lugar e se entregar para essa realidade. Então deixa Deus redefinir você, deixa o Senhor mostrar aquilo que realmente vale a pena você observar, dedicar o seu tempo, os seus olhos, os seus recursos, para que você possa realizar algo na sua vida. Que o Senhor abençoe, que seja com o seu espírito. Até a próxima. Valeu demais. Ó Senhor Jesus, obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco todos os dias. Obrigada por tua expansão, Senhor. Te glorificamos e te exaltamos, Pai. Temos a plena certeza de que tu está conosco, que nos ajuda, que nos consola, que nos fortalece, que nos ensina, Senhor. Estamos aprendendo contigo, Senhor Jesus. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nesse dia que se chama hoje, Senhor, nós temos, Senhor Jesus Cristo, uma densidade coerente, somos coerentes contigo, carregamos a luz, Senhor Jesus Cristo, que cega o perseguidor e redefine o observador. Senhor Jesus, a tua luz, 7 vezes intensificada em nós, ela mostra, muda, Senhor Jesus Cristo, identifica rachaduras, meu Deus e meu Pai, e coloca em nós, Senhor Jesus Cristo, a plena certeza, Senhor, de que nós temos o Senhor em nós. Estamos se expandindo, Senhor Jesus, e nós agradecemos por isso. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, olha como aconteceu com Paulo, Senhor, meu Deus, na qual o Espírito Santo do Senhor, ele estava viajando, Senhor Jesus Cristo. Ele estava, Deus, a ponto, Senhor, meu Deus, de fazer algo, Senhor, que estava no espírito dele, que estava na alma dele, a sede de vingança, Senhor. Mas a tua luz entrou, a tua luz interviu, aleluia. A tua luz veio, Espírito Santo, meu Deus, e mudou, Senhor, e tirou a cegueira de Paulo. Senhor Jesus Cristo, os homens estavam viajando com Paulo, Senhor, e pararam, Senhor, emudecidos, ouvindo a tua voz. Senhor, meu Deus, porque a tua voz é tudo, Senhor. Nós calamos as vozes, Senhor, que quer interferir, e temos a tua voz em nós, Espírito Santo. E Paulo, Senhor Jesus, se levanta do chão e abre os olhos, mas ele não conseguia enxergar. Senhor, meu Deus, ele cai, Deus, do cavalo do orgulho. Ele cai, Senhor Jesus Cristo, a cegueira do mundo, Senhor, meu Deus. Meu Pai, ele estava cego, Senhor, porque a tua luz entrou e mudou, Senhor, a vida dele. Espírito Santo da verdade, entra, Senhor meu Deus, com a tua mão, Senhor, mudando vidas, mudando, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aquele que está andando, Senhor. Meu Deus, que tem, eles enxergam, eles têm visão, mas não conseguem enxergar. Muitas vezes não conseguem enxergar, Espírito Santo, o futuro, não conseguem enxergar, Senhor Jesus Cristo, a cegueira que o mundo coloca, mas o Senhor entra e muda a nossa visão. Senhor Jesus Cristo, Pai, nós vemos também que o anjo, Senhor, apareceu, Senhor. Que o teu anjo, o anjo do Senhor, aparece, Espírito Santo, numa chama de fogo, Pai. Espírito Santo, que coloque, conduza as nossas vidas. Senhor, continue fortalecendo, Senhor. Continue nos ajudando, Pai.
Continua, Senhor, trazendo a tua luz. Meu Pai, a luz, Senhor Jesus Cristo, que nos tira, Senhor, do abismo. A luz, Senhor Jesus Cristo, que muda a nossa vida. Senhor Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos no dia de hoje. Esse dia que se chama hoje, Pai. Que todos os meus irmãos possam receber a tua luz. Senhor, que nós venhamos a evoluir contigo. Pai, obrigada, Senhor meu Deus. Obrigada, Senhor meu Pai, porque o Senhor nos traz a tua densidade e traz uma coerência nela. Somos coerentes em ti. Somos precisos em ti. E eu te agradeço, Senhor, por todo o tempo. Nunca desisti de nós. Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor Jesus Cristo. Temos a certeza, Senhor Jesus Cristo, que nós não estamos só. Temos a certeza que a tua luz está nos iluminando. A tua luz está nos conduzindo. A tua luz está nos ajudando para que possamos em todo tempo, tempo e fora de tempo, continuar focados no alvo que é o Senhor. O Senhor é o nosso alvo. O Senhor é a nossa terra prometida. O Senhor é o pão que nos alimenta. O Senhor é a água que nós bebemos, Pai. Por isso te glorificamos e te exaltamos nesse dia que se chama hoje. Obrigada a Deus por mais uma semana que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos alimenta e nos dá, Senhor, o avanço. Vamos avançar e gerar testemunhos para o teu reino. Assim te glorificamos e te exaltamos. Beixe Yeshua Hamashia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que
esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou, e na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, antes que não tenha rima a imensa lida, antes que saias a perguntar nas avenidas, cadê lua, cadê a tua luz amiga, cadê lua, cadê a tua luz amiga? Cadê, cadê você, querida? Antes que venha aquela atrevida, torna tudo debalde, antes que seja tarde, antes que venham
aqueles dias em que digas não tenho mais prazer na vida. Furta a cor, furta o sabor e rouba a melodia. A vida furta a cor, furta o sabor e rouba a melodia. Antes que se parta o copo de ouro e se despedace o cântaro e a roda junto ao poço, lembra-te do teu Criador enquanto és moço. Lembra-te do teu Criador enquanto és moço. Antes que se parta um copo de ouro e se despedace o cântaro e a roda junto ao poço, lembra-te do teu Criador enquanto és moço. Lembra-te do teu Criador enquanto és moço. Um canário, um curió, um beija-flor, mamãe gerou e carregou no seu ventre. Quando foi pra dar luz, pobre inocente, num tumburra que nem peridural. Ala, ale, boiê, parto normal, amamentou, educou, piajeito. Tudo com tanto carinho, que no instante virei homem de repente. E fui pra aprender a cantar, entrei num campo bordado, pedi a Jesus amado, a meu Pai Celestial. Tive vontade de entrar e lá apontar Abraão, abri 110 portão da minha imaginação. E a vé meu Pai Jeová, e no dia de voltar, tive que correr o risco, pegar bigo num curisco e apiar na beira-mar. Nesse dia em Porto de Madeira eu encontrei tudo em boas condições, entre parques, parquetes e canoas, na presença de mais de 1000 pessoas. Um navio e a partindo eu sustentei, num portete alemão eu me encostei. Nesse dia o pelado criou fama, o oceano ficou da cor de lama e o navio só partiu quando eu soltei.